Um brilho escuro e denso, pulsando sob a superfície da Terra. Mais do que simples combustível, ele se tornou a corrente vital que alimenta o comércio, a indústria e a conexão global. Diariamente, mais de 100 milhões de barris são retirados das profundezas e distribuídos por todo o planeta. É a prova silenciosa de que, por trás da velocidade e da prosperidade do mundo atual, existe uma força densa e escura, uma base sobre a qual tudo se apoia. Para se tornar utilizável, esse líquido espesso percorre uma jornada meticulosa. Originado de sedimentos acumulados ao longo de milhões de anos, o petróleo é extraído de grandes profundidades e enviado para imponentes torres de destilação. Nesses gigantes de metal, ele é separado em gasolina, diesel, gás natural e nos materiais que formam a espinha dorsal da nossa infraestrutura. Após o refino, cada gota se transforma, convertendo-se em energia para motores, luz para cidades e alicerce para inúmeras indústrias. Ele flui em silêncio sob a terra, mas seu poder ecoa por todo o planeta. Por décadas, o petróleo foi considerado a força vital do mundo moderno, uma energia que vai muito além de apenas mover carros, aviões e navios. Sua presença se infiltra na geração de eletricidade, na fabricação de plásticos, produtos químicos e em milhares de outras indústrias. Uma pequena oscilação em seu preço é o suficiente para desencadear uma reação em cadeia. Os custos de transporte disparam, as mercadorias encarecem, a inflação aumenta e a vida diária de milhões de famílias é diretamente afetada. Para sustentar esse recurso colossal, trabalhadores enfrentam longas jornadas em plataformas marítimas ou nas profundezas da terra. A indústria do petróleo é conhecida por salários que podem ultrapassar os US$ 100 mil por ano, mas em troca, eles suportam turnos de 12 a 13 horas em ambientes ruidosos. Eles passam semanas longe de suas famílias, convivendo com o risco constante de explosões ou acidentes fatais. É uma profissão ao mesmo tempo sedutora e implacável, onde suor, força e até a segurança são a moeda de troca para que o fluxo de energia que move o mundo jamais seja interrompido. Na superfície, apenas o oceano infinito. Mas nas profundezas, uma busca por energia ancestral está em andamento. O fluxo de energia é incessante, mantendo o mundo em movimento. Sob a crosta terrestre, antigas camadas sedimentares, com milhões de anos, aprisionaram vastas reservas de óleo e gás, a fonte de energia que moldou a civilização moderna. Contudo, a maioria desses depósitos não se encontra diretamente sob nossos pés. Eles se escondem a milhares de metros abaixo do leito oceânico. Para alcançá-los, a humanidade precisou construir máquinas colossais, as plataformas de perfuração em alto mar. A construção de uma cidade de petróleo, no meio do oceano, começa em terra firme. Estruturas de aço gigantescas, pesando dezenas de milhares de toneladas, são fabricadas em estaleiros e transportadas para o mar por embarcações especializadas. Uma vez no local designado, as plataformas fixas são posicionadas. Suas pernas de aço são cravadas fundo no leito marinho e fixadas com concreto, robustas o suficiente para se manterem em águas de 200 a 400 pés de profundidade. Mas em áreas mais afastadas da costa, onde o oceano encobre fossas com milhares de metros de profundidade, os engenheiros recorrem a plataformas semi-submersíveis. Elas mantêm o equilíbrio através de enormes pontões submersos e correntes de ancoragem que se estendem por milhares de pés. Essa tecnologia permite operações estáveis em profundidades de até 12 mil pés, o equivalente a 12 vezes a altura da Torre Eiffel. Primeiro, sobre o leito marinho, um sistema especial chamado cabeça de poço submarina é instalado. Atuando como uma válvula gigante, ele fica a apenas alguns pés acima do fundo do oceano, suportando pressões centenas de vezes maiores que as da superfície. A instalação de precisão, com margem de erro de centímetros, é realizada por airhovs, veículos operados remotamente. Na escuridão absoluta das profundezas, braços robóticos conectam componentes de aço de múltiplas toneladas, selando e protegendo os dutos. A partir da cabeça de poço, o óleo e o gás fluem para uma vasta rede de dutos submarinos que se estendem por dezenas de quilômetros.
Esses dutos são revestidos com camadas anticorrosivas, soldados em múltiplas seções e monitorados continuamente para prevenir vazamentos. Afinal, a menor fissura poderia causar um desastre ambiental. Na superfície, elevando-se sobre as ondas, estão as fortalezas flutuantes, conhecidas como FPSOs, as unidades flutuantes de produção, armazenamento e descarga. Diferentemente das plataformas fixas, elas não se ancoram no fundo do mar, mas são mantidas no lugar por enormes correntes de aço. Isso permite que balancem suavemente com o oceano, enquanto permanecem firmemente ligadas à rede submarina abaixo. Um FPSO pode armazenar até 2 milhões de barris de óleo, servindo tanto como unidade de processamento preliminar, quanto como um reservatório flutuante antes de transferir sua carga para navios-tanque intercontinentais. Juntas, as plataformas fixas, as semi-submersíveis, as cabeças de poço submarinas, os dutos profundos e os massivos FPSOs formam uma corrente que se estende das profundezas da Terra até a superfície do oceano. É a jornada que transforma a energia, aprisionada por milhões de anos, no sangue que pulsa no mundo moderno. Ele pulsa sob o assoalho oceânico, invisível e silencioso. É a força vital do mundo moderno. A jornada para sua extração começa em alto mar. De navios de pesquisa, engenheiros submergem transmissores acústicos. As ondas sonoras viajam até o leito marinho, ricocheteiam e são capturadas por uma rede de sensores na superfície. A partir desses dados, um mapa sísmico tridimensional é construído. Ele revela as camadas sedimentares que podem ter aprisionado petróleo e gás por milhões de anos. Mas os mapas, sozinhos, não são suficientes. Para confirmar, uma plataforma de perfuração é posicionada no local. Centenas de tubos de aço, cada um com 9 metros, são conectados para formar uma coluna de perfuração colossal. Na ponta, uma broca com dentes de ligas ultra-resistentes moe a formação rochosa com uma rotação implacável. Quando a broca avança, um olho eletrônico desce pelo poço, uma ferramenta de perfilagem com múltiplos sensores. Na escuridão sob o leito do mar, ela emite pulsos elétricos, ondas sonoras e raios gama que penetram nas paredes de rocha. Os sinais retornam ao convés como faixas de dados, revelando porosidade, permeabilidade e a pressão do reservatório. Esses números decidem se um poço, de 50 a 100 milhões de dólares, se tornará um campo comercial ou um buraco seco, abandonado para sempre. Contudo, o risco é onipresente. Se a perfuração falhar, a pressão do reservatório pode subir descontroladamente, causando uma erupção. O petróleo bruto vazando do fundo do oceano devasta ecossistemas marinhos e provoca desastres que custam bilhões para remediar. É por isso que cada passo é rigidamente controlado, pois o menor erro pode gerar uma catástrofe global. Na escuridão do fundo do mar, a contenção é uma arte. Um único erro pode desencadear uma catástrofe. Assim que a perfuratriz alcança o reservatório, o poço é revestido com tubos de aço e cimento para estabilizar a formação geológica. Na cabeça do poço, os engenheiros posicionam o Blowout Preventer, ou BOP, um bloco de aço com dezenas de toneladas que repousa sobre o leito oceânico. Dentro dele, múltiplas válvulas de controle de pressão podem se fechar firmemente ao redor da coluna de perfuração ou selar o poço por completo em um instante. O objetivo é conter pressões que ultrapassam 10.000 psi e impedir erupções descontroladas. Com o poço devidamente seguro, a extração pode começar. No início, a pressão natural do reservatório subterrâneo é suficiente para empurrar o óleo e o gás para a superfície através da tubulação de produção. Com o tempo, no entanto, essa pressão diminui, exigindo sistemas de elevação artificial. Bombas elétricas submersíveis, ou ESPs, são capazes de extrair até 20.000 barris por dia, enquanto a injeção de gás também é usada para manter um fluxo constante. O que emerge na superfície não é óleo puro, mas uma mistura de petróleo bruto, gás, água e areia fina. Na própria plataforma, esse fluxo é direcionado para separadores de múltiplos estágios.
O gás é comprimido para ser exportado ou reinjetado no reservatório, ajudando a manter a pressão. A água, por sua vez, passa por um tratamento para remover óleo e sólidos antes de ser devolvida ao mar, sob regulamentações rigorosas. O petróleo bruto passa então por um processamento adicional para a remoção de sais e outras impurezas, antes de ser transferido para tanques de armazenamento temporário. Durante toda a operação, milhares de sensores monitoram constantemente a pressão, a temperatura e as taxas de fluxo em cada etapa. Algumas plataformas modernas transmitem esses dados em tempo real, via satélite, para centros de controle em terra, permitindo que especialistas intervenham remotamente. Se qualquer anomalia é detectada, como uma queda súbita de pressão ou um fluxo anormal, o sistema dispara alarmes automaticamente e pode até fechar o poço para prevenir acidentes. A produção de petróleo em alto mar é, portanto, uma cadeia de processos totalmente integrados, do manejo do fluxo e separação de fases ao tratamento e preparação para o transporte. É uma atividade que exige precisão extrema, pois o menor erro pode custar milhões de dólares e deixar cicatrizes profundas no ambiente marinho. Após o tratamento preliminar e o armazenamento, a próxima etapa é o transporte para a costa. Em campos próximos à terra, oleodutos submarinos que se estendem por dezenas de quilômetros levam o petróleo diretamente às refinarias. Já nos campos em águas profundas, mais distantes, o bruto é bombeado para navios-tanque especializados ou unidades flutuantes de armazenamento, cada um com capacidade para milhões de barris. A partir daqui, essa fonte de energia, formada ao longo de milhões de anos, inicia sua jornada até as refinarias e, finalmente, para o nosso dia a dia. Enquanto no mar a perfuração avança direto para as camadas sedimentares, em terra a busca pelo óleo se torna uma dança complexa com a geologia. Nos Estados Unidos, líderes mundiais em produção, o processo é muito mais elaborado e dispendioso. A primeira etapa é a prospecção geológica. Engenheiros usam ondas sísmicas, perfurações exploratórias e análises de rochas para identificar formações de xisto com porosidade e permeabilidade capazes de reter o óleo e o gás. Com um local promissor confirmado, a broca de perfuração muda de rumo. Ela avança horizontalmente nas profundezas da Terra, criando poços que se estendem por milhares de metros e ampliando o contato com o reservatório. Mas para liberar os hidrocarbonetos presos na rocha, emprega-se o fraturamento hidráulico. Milhões de litros de água misturada com areia e químicos são bombeados sob pressões que excedem 10.000 psi. Essa força imensa cria incontáveis microfraturas, que os grãos de areia mantêm abertas, permitindo a fuga do óleo e do gás. Conforme os hidrocarbonetos se movem, são canalizados para a superfície por tubos de produção. O que emerge não é óleo puro, mas uma mistura de petróleo bruto, gás natural, água e sedimentos. No local do poço, o fluxo passa por separadores de múltiplos estágios. O óleo é coletado em tanques, o gás é comprimido para gasodutos e a água é tratada para reuso ou descarte. O processo rendeu uma produção enorme, tornando os Estados Unidos o maior produtor de petróleo do mundo. Os custos, porém, são igualmente assombrosos. Cada poço consome dezenas de milhões de dólares e vastas quantidades de água. E qualquer falha na perfuração pode causar vazamentos químicos, contaminar o lençol freático ou provocar a subsidência do solo. Um líquido escuro e denso, vindo das profundezas, está prestes a ser desfeito pelo calor. Na refinaria, o petróleo bruto inicia sua transformação pela destilação fracionada. O processo separa o óleo em combustíveis distintos, com base em seus pontos de ebulição. Primeiro, o óleo é aquecido numa fornalha entre 650 e 670 graus Fahrenheit. O calor intenso vaporiza a mistura, que sobe por uma coluna de fracionamento, uma torre com dezenas de bandejas em alturas e temperaturas específicas. Conforme o vapor ascende, hidrocarbonetos mais leves viajam mais alto, enquanto as frações mais pesadas se condensam nas bandejas inferiores. Na base quente, assentam-se óleos lubrificantes e resíduos. Acima, o diesel se forma, seguido da querosene. No meio da torre, os vapores viram gasolina,
na faixa de ebulição de 90 a 220 graus Fahrenheit. No topo, restam gases leves como metano, propano e butano. Mas essa gasolina ainda não está pronta para os motores. Ela precisa de mais refino. O craqueamento catalítico quebra moléculas pesadas em mais leves. A reforma reestrutura as moléculas para elevar a octanagem. A mistura com aditivos garante combustão limpa, desempenho antidetonante e baixas emissões, atendendo aos padrões modernos. Finalmente, a gasolina pronta é armazenada em tanques gigantes antes de ser distribuída. Dutos, vagões e caminhões-tanque a levam até as estações de serviço. Assim, de gotas escuras e espessas, passos precisos de engenharia criam um combustível límpido e volátil, pronto para mover bilhões de veículos pelo globo.